Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Técnico em Enfermagem Genotec. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre um assunto relevante na formação do técnico em enfermagem, que é o campo de estágio, né? E para esse tema, eu convidei aqui o professor Gilmar, supervisor de estágio na nossa instituição, e a professora Tainara. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. Obrigada. Professores, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de saber, durante a formação de vocês, como que vocês foram enquanto alunos no estágio, nesse período aí acadêmico que vocês estavam estudando? Quando o meu primeiro campo de estágio foi no hospital particular. E eu tive uma enfermeira que praticamente me adotou. Ela, assim, me pegou pela mão e me ensinou tudo. Foi com ela que eu aprendi a ser uma pessoa mais autônoma, a chegar e resolver. Ela conseguiu me ajudar a desenvolver esse senso mais crítico, sabe? De olhar o paciente, um olhar mais clínico mesmo e colocar na prática tudo aquilo que eu tinha aprendido na teoria. E por conta dessa professora, né, que eu tive lá atrás, essa enfermeira, eu falei, não, quando eu for supervisora de estágio, eu vou fazer assim com os meus alunos. Então, até hoje, quando eu preciso ensinar alguma coisa, eu deixo eles o mais livre possível. Porque, para mim, fez muita diferença, me trouxe muita segurança. E você, professor? Carol, então, o meu estágio eu usei exatamente para colocar em prática aquilo que eu aprendi em sala de aula com os meus professores, né? E foi um momento muito rico. Foi, de fato, também quando eu descobri que a minha paixão era a saúde mental. Eu passei por vários estágios, né? Por várias disciplinas, mas na saúde mental foi o momento que eu me encontrei, de verdade, né? Aquele momento do acolhimento com o paciente, aquela tratativa diferenciada, aquela escuta, né, sem julgamento. Então, na saúde mental foi onde eu, de fato, eu me descobri. E até hoje eu trabalho com isso, né? E é o estágio que os alunos mais têm receio. Quando fala clínica psiquiátrica, saúde mental, todo mundo trava e muitas pessoas se encontram. Chega com medo, na verdade, é por conta até mesmo do histórico da psiquiatria, né? Aquele movimento do manicômio, né? De pensar que o paciente psiquiátrico ele só fica amarrado, só fica contido, fica dentro de quartos privativos. E hoje a psiquiatria ela passou por uma reforma muito importante. Isso mudou bastante, né? A gente tem medo de apanhar, eu tinha medo de apanhar. Tem os alunos. Eles perguntam, algum Fica. aluno já apanhou no estágio? Eu falo, sim, acontece. Acontece, a gente está sujeito a isso em qualquer lugar, na verdade, né? Mas a gente criando as habilidades, conhecimento técnico, a gente aprende a trabalhar com esse perfil de paciente. E a psiquiatria não é isso tudo que a pessoa pensa, né? Que esse preconceito que os alunos Exatamente. mesmos, eles chegam no hospital psiquiátrico, né? Durante o estágio de vocês eram muito curiosos? Porque eu era extremamente curiosa. Eu não perdi uma oportunidade. O que tinha para fazer, eu estava tomando frente, a ponto do supervisor falar, espera, tem outros colegas para fazer, mas eu queria aproveitar ao máximo e todo o tempo ali era um tempo a ser aproveitado e eu queria estar sempre praticando. Como que vocês eram? Quando eu estava no estágio, como a minha primeira professora me deu muita liberdade, eu acabei sendo um pouco mais freada nos outros campos. A gente foi para a UBS bem na época que os profissionais tinham entrado de greve por falta de salário. E a sala de vacina fechada e era campanha de vacinação de influenza. E eu perturbei tanto essa professora, falei, professora, vamos abrir a sala de vacina, a gente tá aqui, a gente quer trabalhar. Aí ela falou, tá bom, abre, mas só vai vacinar a influenza. Vocês não vão vacinar criança nem outro tipo. Então, acabou que em alguns campos eu senti sendo mais freada, mas também precisava, né? E eu tive uma supervisora na urgência e emergência que eu morri de ódio dela. Na época, tava começando a fazer injeção ventroglúteo. E ela não sabia fazer. E ela proibiu a gente de fazer. Eu achei aquilo um absurdo. Falei, mas eu tô aqui pra aprender. Como que você não sabe fazer o negócio e você tá me proibindo de fazer? Então, na saúde, na urgência e emergência, eu fiquei um pouco mais chateada. Ela até pagou um sapo pra mim no final do estágio, tipo, ai, você tem que aprender a escutar um não e não sei o quê. Mas eu fui freada ali depois que eu passei pelo primeiro campo. E ela não deixou eu fazer ventroglúteo, que eu fiquei chateada com ela. Mas depois eu aprendi em outros campos. Tem alguma experiência que vocês sempre compartilham com os alunos, experiências vivenciadas no campo de estágio, que marcaram, assim, a vida de vocês? Olha, eu tenho uma que foi muito marcante para mim, né? Com um aluno meu do Genoma, inclusive. A gente estava em campo de estágio, saúde mental, né? Na instituição que eu, inclusive, trabalho até hoje. E tinha um paciente lá que ele tinha tentado suicídio alguns dias atrás, né? E no dia do estágio ele estava com pensamento negativo, estava isolado demais. Ninguém estava chegando nesse paciente.
Aí o aluno viu aquele comportamento diferente dos demais, né? Foi e abordou esse paciente. O paciente, inclusive, estava com uma lâmina dentro da roupa e o braço todo mutilado. O aluno foi lá sozinho, fez a escuta, fez uma abordagem terapêutica sem julgamento. E aquele momento para o paciente foi muito gratificante. O paciente me procurou depois, agradeceu, porque aquele momento foi único para aquele paciente, né? Foi um momento muito importante para ele. Uma palavra que aquele aluno deu fez um diferencial na vida daquele paciente naquele momento. Isso me marcou muito. E você, Tainara, qual experiência você tem para contar pra gente? Eu tenho uma experiência negativa que eu sempre compartilho. Eu já era supervisora de estágio com os meninos. Um exemplo do que não fazer. De jeito nenhum. A gente estava numa UPA e chegou um paciente que era um curativo e provavelmente tinha miíase, né? Cheio de bichinho. Aí eu falei pra aluna, eu falei, prepara o material, vamos fazer o curativo. E lá na UPA tem um balcão bem grande. Eu tava numa ponta, ela do outro, eu não vou fazer. Eu falei, prepara o material pra gente fazer o curativo. Professora, não vou fazer, não quero fazer. Você não vai fazer? Não. Falei, então pode pegar suas coisas e pode ir embora. Não, professora, pode ir embora, você tá dispensada. Amanhã a gente conversa. Amanhã, você pode voltar amanhã, pode ir, vai tranquila. Pega a chave do armário, pega suas coisinhas e vai embora. No final, ela foi, fez o curativo, né, e tal. Aí esperei todo mundo embora. Falei, espera um pouquinho que eu quero conversar com você. Chamei ela. Eu falei, olha, quando a gente tem atendimento, a gente não escolhe quem a gente vai atender. Você já imaginou o quanto foi constrangedor para aquele paciente escutar você, profissional, falando que não ia atender ele? Você gritou no meio de uma enfermaria lotada de pessoas, lotada de pacientes, lotada de acompanhantes. Os profissionais ficaram olhando para você. Isso é feio, isso é falta de respeito, isso é falta de ética. Infelizmente, não dá para escolher o que a gente vai atender. Eu também não gosto de endemíase. Mas eu vou lá caladinha e vou atender. Porque quando você está no atendimento, você está buscando o melhor pro paciente, não o melhor para você. Você escolheu uma área que, infelizmente, você vai lidar com tudo. Então, assim, isso foi muito feio. Ficou feio para você como profissional e ficou feio para você como pessoa. Como que você fala para mim que você cuida de pessoas e você quer escolher as pessoas que você quer cuidar? Então, essa pessoa, né, esse exemplo eu uso com todo mundo, na forma de se portar. Eu falei pra ela, se você tivesse chegado em mim e falado, professora, eu tenho dificuldade, né, eu tenho medo de passar mal, no cantinho, caladinha, eu teria te liberado o procedimento. Mas foi muito feio o que você fez. Eu uso isso com todos os alunos, eu explico para eles essa questão, né, e a postura que eles têm que ter. Que a gente começa a moldar a postura do aluno lá na sala de aula. Eu ia falar exatamente sobre isso. O estágio ali, ele é uma preparação para o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, a gente tem que ter ética profissional. Como que vocês abordam a questão da ética profissional com os alunos, ainda no estágio? Porque é lá que eles precisam ter, né, esse primeiro contato com o paciente e já aprender a lidar com essa questão da ética. Certo. No primeiro dia de estágio, eu já faço uma leitura de normas e rotinas daquela instituição que eu vou ministrar o estágio, né? Então, a gente passa aquilo que pode, o que não pode, os seus deveres, os seus direitos ali dentro da instituição, né? Para aquele aluno já chegar e já saber o que ele pode e o que não pode fazer ali dentro. E eu observo muito ao longo do estágio, desde o primeiro momento que o aluno entra dentro da instituição. A roupa, como que ele conversa, como que ele trata o pessoal da recepção, o paciente. Então, eu observo muito isso ao longo do estágio dele. E eu sempre dou uma devolutiva, né? Se o aluno está, né, com algum comportamento, um feedback, está com algum comportamento inadequado, está falando alguma coisa inadequada de algum paciente, né? Então, essas coisas, assim, eu já vou... Isso, tirando foto. É uma das primeiras coisas que eu falo. Proibido tirar foto. Vocês podem se fotografarem dentro da unidade, mas o paciente não pode sair, né? Então, essas coisas de ética profissional eu trabalho no começo, é bem pontuado isso com eles no campo de estágio, mas ao longo do estágio também eu vou pontuando isso e dando feedback para os alunos também. Eu costumo ler um beabá para eles, assim, bem rasgado, para ser bem sincera. Sobre o que pode e o que não pode. Passa algumas normas para eles, algumas resoluções para eles lerem. Inclusive, tem uma resolução do próprio COFEN que fala sobre de uso de imagem, né? Que a gente gosta muito de fotografar. E é interessante, às vezes você quer discutir o caso,
E a gente teve um caso, não aconteceu comigo, mas foi uma supervisora de estágio que me contou, que a pessoal passou pelo estágio e os bonitos foram dentro do ônibus coletivo comentando sobre um caso que aconteceu dentro da unidade. O familiar do paciente estava dentro do ônibus. Eu já passei por isso. Então, Acontece assim, muito. geralmente eu costumo falar no início, ó, pode, não pode, roupa, eu já falo, ó, se você vir com tal roupa, você não vai nem entrar. Porque na época que eu fui estagiária, isso foi um ponto bem discutido. Unha grande, principalmente das meninas, eu já peguei também, falei, olha, já te pedi pra cortar a unha 2 vezes. Amanhã, se você tiver com essa unha, você não entra. Você não entra, porque eu já te avisei 2 vezes. Você não deveria ter entrado nem a primeira. Então, eu já costumo ser um pouco mais incisiva com eles ali. Porque, às vezes, eles vão nas unidades, principalmente públicas, aí, mas fulano pode. Eles têm costume de se comparar com os internos de medicina. Tipo, Mas o menino da medicina, você é da medicina? Você não é da medicina, você é da enfermagem. E eu sou sua supervisora, não é o fulano que tá lá. Então, a nossa rotina na nossa instituição é assim, 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 assim. Se vocês não quiserem, vocês não precisam vir. Pode reportar para a coordenação. Eu sou um pouco mais incisiva nesse ponto, porque tem muito aluno bom, mas tem muito aluno que acaba se aproveitando da nossa boa vontade. Isso é um ponto negativo e é um ponto que a gente tem que começar a cortar lá atrás. Porque ele vai sofrer na prática profissional dele. A gente, assim, às vezes, professora enjoada, professora não sei o quê. Só que a gente sabe. Porque a gente tá na cobrança, na verdade, é uma preparação do Exatamente. que eles vão Exatamente. enfrentar no mercado de trabalho. Isso. E quando a gente cobra, alguns até acham ruim, né? Se sentem Acham pressionados. ruim. Mas lá na frente eles vão entender. Lá no mercado de trabalho ele exige muito. É porque no nosso dia a dia, no nosso trabalho é assim. Às vezes você vai trabalhar num lugar, você tem um uniforme adequado para você trabalhar, né? Você não pode usar adorno, por exemplo, né? Na instituição que eu ministro estágio para os alunos do Genoma, por exemplo, o aluno não pode entrar de forma alguma nem com um brinco lá dentro, né? Então isso de fato, o estágio é uma preparação deles Sim. para o mercado de trabalho. Inclusive tem muitos preceptores, como eu, por exemplo, né? Acredito que a professora também. A gente é coordenador de instituições e a gente está o tempo todo olhando esse comportamento do aluno e a gente, em algum momento, a gente vai recrutar. E esse aluno pode ser o escolhido, como já aconteceu comigo em vários momentos, entendeu? Tem Então, alunos do Genoma trabalhando atualmente com você? tem sim, eu atualmente coordeno uma instituição, um hospital psiquiátrico, né? Eu já contratei mais alunos, mas atualmente comigo hoje tem 4 alunos do Genoma que eu recrutei eles observando o comportamento no estágio, né? Foram pessoas que desenvolveram um bom trabalho, né? Atenderam muito bem os pacientes, e a gente observa isso ao longo do estágio, né? Eles passam comigo 10 dias, então eu observo muito esse comportamento. Então, quando o aluno tem um bom desempenho, eu chamo para trabalhar comigo, né? Então, atualmente eu tenho 4 alunos da instituição trabalhando comigo lá. Professora Tainara, você está na sala de aula e já teve a oportunidade de supervisionar estágio. Falando sobre aluno, perfil de aluno, você já percebeu na sala de aula aquele aluno que era mais retraído, que era mais quietinho e na prática, no estágio, ele transformou em outra pessoa? Sim. Se destacou na prática a ponto Sim. da gente ficar, meu Deus. Teve uma história bem engraçada na época de que eu era supervisora de estágio, que tinha uma aluna que eu recebi 1001 recomendações dessa aluna. Ó, fica de olho que fulano é assim, 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 assim. Eu falei, tá, tudo bem, né? E ela chegou no campo de estágio e ela brilhou. Foi isso que aconteceu. Ela brilhou. Tanto é que quando a gente foi repassar as notas, né, na época de lançar tudo no diário, que eu falei a nota dela, todo mundo quer? Eu falei, gente, comigo eu não tenho nada para falar dela. Ela foi super ativa, ela fez tudo que foi solicitado. Na época, a gente estava rodando obstetrícia, então a gente foi para maternidade. Ela assistiu o parto melhor do que muito enfermeiro por aí. Fez tudo que as pacientes queriam. Na época, eu carregava uma caixinha de som, e aí, aquelas pequenininhas que você compra na Shopee, sabe? Peguei essa caixinha e liguei, e ela dançou com essas pacientes, ela fez massagem essas pacientes, ela fez tudo. Ela fez tudo que as pacientes queriam e todo mundo ficou muito surpreso. Eu falei, não, no meu campo de estágio, ali comigo, não tem nada para falar. Ela foi muito bem, a nota dela é essa, por isso, por isso, por isso, por isso. Mas acontece muito.
E, ao contrário também, alunos que vão muito bem na teoria, que eles são extremamente estudiosos, inteligentes, questionadores, só não estão na parte escrita, né? Ele entende muito de teoria, mas chega no estágio, ele é super inseguro, ele tem medo de falar com o paciente, ele tem medo de pegar no paciente, ele tem medo de fazer o procedimento junto com você. Você está do lado dele, parece que você deixa ele mais inseguro ainda. Aí ele não quer fazer. Ele não quer, ele se recusa, fala, mas como que eu vou te avaliar se você não quer fazer o procedimento, né? Então, tem alunos que surpreendem a gente tanto positivamente quanto negativamente. Mas eu gosto muito desses que vêm assim, que fala, caramba, eu não esperava tal coisa de fulano e ele te surpreende de uma forma positiva. Já falando sobre essa questão de avaliar o aluno, né, dentro do campo, ele precisa praticar. Quais métodos vocês usam para avaliar? Bom, Carol, como eu disse, né, eu avalio desde o início que esse aluno entra, né, a roupa dele, porque na instituição nós somos muito criteriosos com a vestimenta desse aluno, na forma que ele está entrando na instituição. Então eu já começo avaliando lá desde a recepção, né, como que ele está comportando lá, aguardando para entrar para dentro da unidade, a vestimenta dele. Tá, entrou. Como que ele vai receber aquilo que eu estou propondo para ele fazer? Ele está executando, faz corpo mole? Então, aí no desenvolvimento dele também a gente avalia tudo isso, né? Aquilo que ele está me entregando, né? Então, é todo um contexto. Se os alunos soubessem o tanto que a imagem deles comunica. Muito. Né? No primeiro momento que a gente observa o aluno, a gente faz uma leitura. Sim. A imagem deles comunica muito. Muito. Eu sempre brinco, gente, vocês não são pipoqueiros, para de andar na rua com jaleco, pelo amor de Deus. Um ponto também que eu avalio bastante é o quanto ele conhece de teoria. Porque Isso. por mais que ele fale, mas a teoria não é igual à prática, mas a teoria te dá um embasamento absurdo para a sua prática. E você tem um senso crítico do que fazer, o que não fazer, ou pelo menos para que rumo ir. Então, por exemplo, quando eu preciso fazer um procedimento, eu falo, explica o procedimento para mim. Deixa ele verbalizar o procedimento. E enquanto ele vai falando, então vai pegando o material, porque isso ajuda ele também a não esquecer nada. Uhum. E eu sempre assisto ele fazer o procedimento, eu não falo nada para eu falar, porque o negócio tá bem ruim mesmo. Então, geralmente eu fico calada, eu espero o aluno fazer, terminou tudo, terminou, então vem cá. E eu sempre tento dar o feedback para ele no momento, mas de forma individual, não no meio de ninguém. Então eu chamo, falo assim, fica muito bom, mas a próxima vez você atenta a tal ponto. Outra coisa que eu adoro fazer também é, às vezes, quando eles vão fazer alguma coisa que exige mais de uma pessoa, 2, 3, eu deixo eles bater boca ali e se resolver entre eles. Aí, às vezes, o aluno chega, professora, mas você viu que fulano, gente, vocês têm que trabalhar em equipe. Eu tô deixando porque vocês precisam desenvolver esse senso de trabalhar em equipe. Começa aqui. Lá na prática, uma equipe é no mínimo 5. Então, se com 3 tá difícil, imagina com 5 pessoas, né? Pensando que você vai ter aquele profissional que vai ter 20, 30 anos de experiência e vai te falar, eu fiz a vida inteira assim. Então, já para esse preparativo, né? Então, eu falo, vocês têm que resolver entre vocês, eu não vou meter em problema de vocês, não. Vocês têm que atender o paciente e, na frente do paciente, silêncio. Qualquer coisa, entra na salinha ali, quebra o pau lá dentro, vocês. Mas a gente tem que ter postura. Se nós, profissionais de enfermagem, a gente não mostrar que nós respeitamos uns aos outros, quem irá nos respeitar? Isso que ela está falando é muito importante. Quando você recebe esse aluno, né, ele já passou por uma base teórica lá na instituição. Então, é importante a gente perguntar, como que você faz isso? Por quê? Existem várias formas de você fazer, por exemplo, aferir uma pressão. E muitas das vezes o professor lá de sala de aula ensina de uma forma. E ele chega, às vezes nós ensinamos de outra, ele acha que o professor da sala de aula está errado. Então isso que ela está trazendo é muito importante. Perguntar como que o aluno aprendeu esse procedimento lá. Né? Porque muitos deles vão vir com uma bagagem teórica importante já. E colocar isso na prática é importante também a gente ouvir do aluno. Como que você aprendeu isso lá? E aí vem a ética profissional. Nós, enquanto supervisores de estágio, não falar que o outro professor ensinou errado. Isso. Né? Porque isso é fora de ética. Totalmente fora de ética. Porque às vezes o aluno vai falar assim, mas o professor então me ensinou errado. Porque às vezes você quer ensinar uma outra forma, talvez mais fácil para esse aluno entender. Né? E daí, como você está dizendo, entra a nossa ética profissional de falar, olha, existem várias maneiras, talvez, de fazer esse mesmo procedimento.
eu posso te ensinar o mais fácil. E aí ele se adequa àquele julgar mais fácil. Isso. E tem a questão dos macetes, né? A gente acaba desenvolvendo com o tempo uma forma mais prática de fazer, não saindo da teoria, né, daquilo que é certo, mas a nossa prática ela vai mudar. E o que ele atua lá na saúde mental não é o que eu vou atuar ali na neonatologia, por exemplo, né? Então são campos diferentes, exigem habilidades diferentes. Não tem como você atuar com um usuário da saúde mental igual um lá que está na unidade básica de saúde do hiperdia, por exemplo, né? E aí eu vou tomar a sua fala e eu quero te fazer uma pergunta. Você já internou algum aluno? Já. Já aconteceu, assim, da gente passar por 3 situações, assim, de ter que, de fato, encaminhar esse aluno para um atendimento psiquiátrico, né? Porque, assim, como eu trabalho há muito tempo na área, a gente consegue desenvolver a habilidade para ver que algo não está legal com aquele aluno, né? Então, já aconteceu, sim, da gente encaminhar 3 alunos meus para atendimento psiquiátrico. E com internação, inclusive, para vocês entenderem a gravidade, né? Todos nós estamos sujeitos a passar por Sim. qualquer problema psiquiátrico, infelizmente, né? Mas, nesse caso, esses alunos meus tiveram que passar por um regime de internação, sim. É uma situação chata, né? Porque Delicado, né? delicada, né? Porque ele está no estágio, mas ao mesmo tempo ele passa a ser o paciente, né? Mas, como eu disse, todos nós estamos sujeitos, né? E que bom que tinha alguém lá, né, Para para ter ter esse essa olhar, visão, né? esse olhar para esse Isso. aluno e entender naquele momento a realidade que ele estava passando e que ele precisava mais de ajuda Sim. do que ajudar uma outra pessoa. Mas muitas vezes a gente. É porque, assim, no meu estágio, eu não sei a professora, mas eu costumo fazer uma introdução em sala de aula mesmo, com eles dentro do campo, para eles conhecer, porque a saúde mental é algo muito específico, né? É uma matéria muito específica, poucos gostam, Uhum. né? Então eu procuro envolver eles naquilo para chamar a atenção deles. E muitas das vezes a gente começa numa roda de conversa ali e eles começam a expor coisas muito pessoais, traumas que eles passaram ou que estão passando, situações bem difíceis mesmo. Eu já tive relato de aluna que estava sendo vítima de abuso dentro de casa pelo próprio marido, né? Então, aí vem o meu papel de fazer a orientação devida para essa aluna. Então, a gente passa por muita situação assim. Gilmar, falando especificamente da saúde mental, já teve aluno que chegou lá para você com receio, com medo, porque a saúde mental, como você falou, tem esse preconceito, né? As pessoas Uhum. acabam tendo um pouco de medo, que de repente se apaixonou pela área. Eu posso te falar que boa parte dos alunos que eles chegam lá com esse preconceito, com esse medo, né? Porque aterrorizam muito a saúde mental. Muitos deles saem com outra visão, né? Hoje nós trabalhamos, no caso do estágio, numa instituição que ela é referência nacional para a saúde mental, né? Que é o CRESME. Então, o campo de estágio deles é lá. Então, o CRESME é uma instituição totalmente humanizada. Então, o aluno, às vezes, ele chega assim com medo. Ele não sabe o que espera por ele lá. Só que quando ele chega, ele faz aquela ambientação naquele lugar, ele vê a forma de tratamento daquela instituição, a mente dele abre. E ele muda, sim, aquele preconceito que ele tinha. Boa parte deles. Claro que nem todos. Tem pessoas que Se não vai ter o identificam, né? perfil, né, de trabalhar com aquele perfil de paciente. Mas boa parte deles, eles vão mudar, sim, a ideia. A chave vira. Sobre enfrentamentos, né? Quais os maiores enfrentamentos que os alunos têm? Porque quando eles estão ali na sala de aula, é uma realidade. Quando eles chegam para vivenciar o estágio, é outra realidade completamente diferente. Eles até comentam, professora, mas é muito diferente na prática. E de fato é. E esse medo, porque eu acredito que todos têm medo do que é desconhecido, né? Eles não sabem como vai ser lá na prática. Além do medo, o que vocês percebem que esses alunos enfrentam de dificuldade lá no campo de estágio? Olha, eu acredito que o principal receio deles é com a equipe. E às vezes eu acho que eles ficam muito engessados naquela prática perfeita da teoria. E eles chegam na unidade que não tem um lençol, que não tem uma coberta, não tem um capote do jeito que ele aprendeu. Ai, mas tal procedimento tem que ser feito assim. Não tem. Assim, tá, então e aí? A gente vai deixar do jeito que tá ou a gente vamos tentar contornar de outra forma? E nem toda unidade recebe o estagiário com braços abertos. Infelizmente, é uma realidade.
nós acabamos fazendo a ponte ali, né? Mas quando, igual os estágios que eu passei, teve campos que eu tive dificuldade no início, a equipe era mais resistente. Aí depois você vai ali com jeitinho, mostrando para eles que você está ali para somar, e aí eles vão abraçando os alunos. Então, eles são muito. Acho que eles são muito inocentes nesse ponto, achando que porque o lugar liberou o campo, todo mundo é obrigado a receber eles muito bem, eles têm que ser muito bem tratados. Infelizmente, não é uma realidade, né? Então, eu sempre tento trazer esse ponto de, olha, se fulano não quer te ensinar, tá tudo bem. Outra pessoa vai querer te ensinar. Infelizmente, é um professor para 5 alunos, pelo menos, né? Um grupo pequeno tem 3. Você não consegue ficar com o aluno 100% do tempo. Então, tem aquelas pessoas, aqueles profissionais que adotam um aluno, né? É muito bom. Ele acaba aprendendo mais, ele entra naquela correria. E o estagiário, ele gosta de trabalhar, né? Ele sai, você esfola ele no estágio e ele fala, nossa, eu fiz muita coisa hoje. E você tira um pouco da sobrecarga da equipe que está na unidade, às vezes está até desfalcada, né? Então, é sempre... Eu acho que o estágio é uma tratativa de todos os dias. Todos os dias você acaba tratando um ponto importante para o aluno. Um dia um relacionamento com a equipe que não deu certo, um dia a falta de material que deu errado. Às vezes eles têm problemas entre eles mesmos. Às vezes ele chega com uma expectativa achando que, eu vou fazer isso, isso e isso, e a unidade é mais resistente, né? Ou no campo não tem tudo aquilo que ele imaginou que ele iria fazer. Se ele pensa em ir pro centro cirúrgico, ele acha que vai assistir 10 cirurgias, e às vezes não. Foi um dia que o centro cirúrgico estava muito tranquilo, teve um procedimento, a sala era extremamente pequena e não coube todo mundo. E aí ele acaba saindo frustrado, né? Então você tem que ir tratando aos poucos. E acho que tudo gira em torno do relacionamento interpessoal ali. Dele com a equipe, com o paciente, com a gente também. Que infelizmente tem alunos que chegam no campus um pouco mais resistente. Nessa área do técnico de enfermagem mesmo, nós temos muito cuidadores, né? Então, às vezes, ele já chega com, mas eu aprendi assim, tá? Mas agora é assim, a gente tem que tentar melhorar nesse ponto, a literatura mudou, né? Então, aí você tem que, acho que são tratativas que acontecem todos os dias, não dá para falar assim, nessa semana a gente aprendeu isso. Acho que todo dia ele aprende uma coisa diferente e vai moldando o caráter E dele é uma caixinha de também. surpresa, né? A gente não sabe o que vai acontecer Não. naquele Sim. dia no estágio. Agora eles passam pelo estágio de urgência e emergência achando que vão ver uma parada todo dia. Todo dia. Não vai. Eles acham que vai chegar baleado, Isso. esfaqueado, né? Que vai... Todo momento, não vai. Chegam Isso. na maternidade achando que vão assistir 5 partes no dia. E Talvez não é assim vai. que acontece, né? E tem uma questão importante também, muitas das vezes o aluno, é igual a professora falou, ele fica comparando as instituições. Por exemplo, eu dou estágio numa instituição que é excelência, né? Referência, mas às vezes eles vão pegar um estágio mais simples, numa instituição mais simples, que falta, como a professora disse, vai faltar material lá. Na minha não falta, mas eles precisam de passar por essas realidades, porque a realidade da saúde é essa. Sim. Você vai trabalhar desde uma instituição de ponta até numa instituição muito precária, que vai atender aquele paciente muito humilde, muito simples, que tem pouco recurso. Então eles ficam com essa comparação. E eles precisam né? estar preparados para essas situações. Sim, e nosso papel também como supervisor, preceptor de estágio, está explicando isso para eles. Olha, pessoal, é importante você vivenciar tudo isso, porque vai que você vai trabalhar lá naquela instituição mais simples. Vai que você vai trabalhar com a gente aqui, que é uma instituição complexa, que tem suporte, que tem amparo, que tem material, tem insumo, né? Então, eles precisam de passar por todo esse processo, né? Como vocês veem, né, como vocês enxergam a importância do estágio na formação do técnico em enfermagem? Desse estágio que é obrigatório, né? Que faz parte da grade curricular. Porque nós temos os estágios voluntários. Hoje, inclusive, isso é muito falado, muito comentado. Mas, especificamente do estágio que está lá como componente curricular na formação do técnico em enfermagem. Qual é a importância desse estágio? Você está pegando tudo que ele aprendeu e está colocando em prática. Basicamente é isso, né? Você pega tudo que esse aluno passou 2 anos ali consumindo, e vai mostrar para ele, tudo isso que você aprendeu, lá na primeira aula, lá, falando de Florence, que você odiou, tá vendo aqui, na realidade, ele entra nisso. Tudo que você aprendeu, a gente vai fundamentar agora. Inclusive, é até interessante, eu já cheguei com alunos em campo de estágio, falando de injeção mesmo, fazendo medicamento ventroglúteo na unidade. Os profissionais não sabiam fazer.
No final, eu estava ensinando os meus meninos e os profissionais da unidade. Porque é essa troca de conhecimento. Exatamente. Então, assim, você falou assim, ó, tá vendo tudo que você aprendeu? Você passou 2 anos estudando? Vou te mostrar agora como é que funciona na prática. E quando ele tem um estágio que ele aproveita, no sentido de ele tá muito aberto para aprender, ele faz tudo, ele não tem aquela cabeça de, isso não é meu serviço, eu não vou fazer. Porque eu já peguei alunos da graduação, não, isso aí é serviço técnico. Falei, tá, o dia que o técnico faltar, quem vai fazer então? E No você caso. precisa saber para supervisionar. E Sim, como que você vai precisa. ensinar o técnico que chegou se você não tá sabendo fazer? Eu lembro do meu primeiro estágio, a minha primeira professora falou assim, um bom enfermeiro sabe dar banho no leito. E botou pra dar 20 banhos no leito. Hoje, eu como enfermeira, consigo ensinar um banho no leito. E se faltar o profissional, que a gente sabe que falta. Sim. Quando a gente pensa em unidades públicas, às vezes tem uma demanda maior de profissionais. Mas você vai para um privado, é mais reduzido. Então, acaba que o enfermeiro, né, assume o papel do técnico e, às vezes, o técnico do auxiliar. Nós estamos numa era aí de voltando a contratar auxiliares, né, por Isso. conta do piso da enfermagem. E aí, você vai falar assim, não, é do auxiliar, eu não vou fazer. Então, a gente tem que abrir essa mente dele, né? E ele vai enxergar lá na prática o que ele vai fazer na vida dele, que ele escolheu para fazer. Vocês são a favor do estágio voluntário? Eu sou. Eu sou também, sou a favor. E acho importante também aquele estágio remunerado, né? Inclusive, eu vou abordar uma questão, eu até esqueci dela, é uma aluna minha também do Genoma, que está, inclusive, estudando ainda, se eu não me engano, ela está no 2º módulo, porque lá a gente contrata o estagiário remunerado, né? Então, ela também teve um bom desempenho no estágio comigo, e eu a convidei para trabalhar comigo. Hoje ela está trabalhando lá na clínica comigo também, como estagiária remunerada. Eu acho muito importante essa valorização também do estagiário, né? Porque ele está agregando conhecimento, mas ao mesmo tempo ele tá tendo um benefício, né, financeiro para estar ajudando ele a pagar o curso. Tem um ponto importante também, ouvir um feedback. A gente fala tanto sobre dar feedback do aluno, mas eu considero importante também ouvir um feedback do aluno em relação ao campo que ele está. Perfeito, Carol, eu acho isso muito importante. No entanto, eu até peço para minha coordenadora, né, que é a Aline, me dar esse feedback. Como que está sendo a devolutiva do aluno lá na escola, com o meu trabalho, com o campo mesmo, né? Para o aluno estar pontuando coisas que a gente pode estar melhorando lá, né? Talvez a gente deixe a desejar em alguma coisa que a gente pode estar melhorando. Então, eu acho muito importante o feedback do aluno também. Porque a gente tem os hospitais escolas, né? Que a gente sabe que são exemplos e que são campos super disputados, super concorridos. Então, é importante a gente ter esse feedback, né, do aluno. Sim. Olha, esse campo realmente é muito bom, eu aprendi muito. Não, esse campo não é tão proveitoso. E acumulando esses feedbacks até para a gente começar a selecionar os melhores campos para que esses alunos tenham uma boa experiência ali na Sim, prática. isso é muito importante. Se o aluno ele consegue enxergar, né, como aquele campo trouxe benefícios para a formação dele, e ele consegue externar isso, né, falar, olha, tal campo, eu aprendi isso, isso, isso. Lógico que vai ter aquele aluno que não vai ter gostar de nada, infelizmente, né? Tem um aluno que ele aproveita muito, ele trabalha demais, ele faz muita coisa, já tem aquele que é mais aquado, que não quer fazer tanto, que ele faz o mínimo do mínimo, que é o importante para dar a notinha para ele, né? Mas eu acho sim que ele tem que avaliar. E às vezes a nossa coordenação ela acaba sendo um pouco mais distante por conta de N funções que eles têm para fazer, né? E aí nós somos essa ponte de falar, olha, tal campo foi proveitoso nisso, nisso, nisso e nisso. E se ele conhecer o campo, eu acho que é melhor ainda, né? Porque ele vai ter uma noção geral do que está acontecendo. E tem que ter essa troca, né? Aluno, professor, supervisor, e para a coordenação, né? Que aí você articula muito bem, você amarra tudo muito bem. E quando chega lá na coordenação, aconteceu isso. Não, eu tô sabendo, é assim, 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 é porque o campo exige isso, isso e isso. Porque a gente tem que se proteger, né? O nosso campo da enfermagem mesmo, eu vejo que é um campo muito desunido, todo mundo fala muito isso. Enfermagem desunida, enfermagem não sei o quê. E uma coisa que eu admiro muito nos nossos profissionais médicos, né, que eles se abraçam muito, ninguém solta a mão de ninguém, você não vê um médico falando mal de um médico. E é uma coisa que a gente tenta infundir muito na enfermagem. Eu, em sala de aula, eu falo o tempo inteiro, gente, vocês querem quebrar o pau, vocês querem brigar? Briga aqui dentro. Lá fora é todo mundo perfeito, todo mundo maravilhoso, vocês vão passar pano mesmo. Não, eu acho que foi um equívoco, acho que você viu errado, você enxergou
Você enxergou mal? Não, o que que é isso? Nós, como professores mesmo, né? Às vezes o aluno chega, porque o professor fulano... Não, cada um tem o seu método de Já entra a ensino. ética profissional Exatamente. Novamente, você entra nesse papo de ética, né? Fala assim, não, cada professor tem sua forma de ensinar, né? Não quer dizer que eu ensino assim, o professor ensina de outro jeito que tá errado, né? Então a gente tem que armar mesmo uma linha de defesa. E ele tem que sair da instituição entendendo o quê? Enfermagem protege a enfermagem. Se a gente fala mal do nosso colega, o nosso colega vai falar mal da gente, né? A gente tem que fortalecer esse vínculo dentro da enfermagem. Chegamos ao fim de mais um podcast. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença dos nossos convidados, professor Gilmar e professora Tainara. Vocês que nos acompanharam até o final, curte, compartilhe e deixe aqui a sua sugestão para próximos episódios. Até a próxima!